Mas abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Cantares de Salomão, capítulo de número 1. Cantares de Salomão, capítulo de número 1. E nós vamos ler a primeira parte desse verso, mas nós vamos ler bastante Bíblia hoje, em nome de Jesus. Amém? Tem bastante coisa para nós lermos hoje, para nós observarmos da palavra de Deus, e vai ser muita bênção para o nosso coração. Eu estava me lembrando, enquanto nós estávamos cantando, no finalzinho, na verdade, da mensagem, enquanto a Clarinha orava por mim, sobre o tema do nosso CONAD em 2016, se eu não me engano. E o tema do nosso CONAD em 2016 foi inspiração e expectação. Inspiração e expectação. E o pensamento da liderança da Confradeb naquele ano era colocar no coração das pessoas de que aquilo que nós somos inspirados, ou por quem nós somos inspirados, nos faz ter expectativas por aquilo que vai acontecer. Ou seja, dependendo de onde vem a nossa inspiração, nós colocamos o trilho da nossa vida para seguir após aquilo. Tem muito a ver com a leitura e com aquilo que nós vamos aprender hoje. O livro de Cantares de Salomão é um livro que traz uma inspiradora história de amor, para que nós possamos ter a expectativa de vivê-la. Hoje nós vamos dar uma observada, e eu quero que você coloque esse prisma naquilo tudo que nós vamos observar nessa noite, de que isso está sendo trazido ao seu coração para que te inspire, e a partir disso você tome decisões, e você coloque a sua vida, parta com a sua vida para determinado lugar, para determinada conduta. É muito importante que você venha para o culto de ensino, ou você esteja conectado no culto de ensino. Aliás, eu quero fazer aqui mais uma vez um convite a você. Se você tem condições, venha ao culto de ensino. Olha só, capítulo 1, versículo 4, apenas a parte A da nossa leitura. Olha que lindo. Senhor, não é sem razão que te amamos. Que expressão linda, né? Senhor, não é sem razão que te amamos. O Senhor nos deu todas as razões para que nós o amássemos, não é verdade? Nós estamos aqui hoje inspirados pelo amor de Deus, e a nossa expectativa é que por causa disso nós faremos proezas, não é isso? Não é isso que o salmista disse? No nome do Senhor faremos proezas. Nós vamos fazer coisas incríveis por causa do nome do Senhor na nossa vida. O livro que nós vamos começar a estudar hoje, o Cânticos ou Cantares de Salomão, é uma história linda no Antigo Testamento que é poética, romântica, cheia de revelações, que o foco dela é uma expressão que nós entendemos no Novo Testamento, ou então na era neotestamentária, simplesmente como um tempo onde a manifestação do amor de Cristo pela sua igreja apareceu, e o amor da igreja por Cristo também aparece. Quando a gente olha o livro de Cantares de Salomão por ele mesmo, a gente se sente talvez como o eunuco, né, da rainha de Candace. Né? Assim, Senhor, se alguém não me explicar, como é que eu vou entender? Né? A gente fica numa dificuldade, porque o livro ele é um livro de desenhos, é um livro de projeções. Né? É um livro que não pode ser tomado de maneira literal. Mas com a mesma graça que esteve sobre Filipe, nós vamos pedir para Deus também que nos dê graça essa noite para a gente falar um pouquinho desse assunto em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que a gente observa é que o livro é chamado no latim só de Cântico dos Cânticos, ou o título hebraico é uma expressão desse nome, né? Cântico dos Cânticos. O seu significado superlativo é porque ele significa o mais excelente dos cânticos. E é muito claro isso na tradição bíblica, que quem escreveu esse livro foi o Salomão. Foi Salomão quem escreveu esse livro. Né? E ele escreveu esse livro baseado em um romance, né? Em um romance entre duas pessoas, uma delas o rei e a outra a sunamita. Né? A canonicidade do livro, para a gente dar uma olhadinha primeiro nisso, ela foi fundamental para que ele não fosse apenas preservado, ou seja, esse livro foi preservado até os dias de hoje, primeiro porque ele foi considerado sagrado já pelos judeus. Porque se o livro não tivesse sido considerado sagrado já pelos judeus, ele não teria chego até as nossas mãos nos dias de hoje.
muitos livros foram escritos na história, mas eles só permaneceram por conta da importância que eles tiveram. Um desses livros, uma conotação que dá a respeito da importância do livro do Cântico dos Cânticos é justamente que ele permaneceu por conta que ele foi considerado um livro sagrado desde a perspectiva judaica e depois apresentado para também a perspectiva neotestamentária. Okay? A percepção neotestamentária, o livro precisou de ser um pouquinho mais estudado aí, por conta das interpretações desconexas que alguns tinham a respeito dele, né? A gente pode dar uma olhadinha nisso, por exemplo, na maneira como um rabino descreveu o livro de Cantares de Salomão, que está aí um pouquinho para baixo, ó, que é Cantares de Salomão é como uma fechadura cuja a chave foi perdida, né? Então ninguém consegue entrar para entender o que tem dentro da sala, porque a chave foi perdida, né? Já outros, por exemplo, falaram que esse livro, por exemplo, ele revela uma linda história de amor entre dois mundos muito diferentes. Olha, por exemplo, o mundo inteiro não é digno do dia em que Cântico dos Cânticos foi dado para Israel. Todos os escritos são santos, mas Cântico dos Cânticos é o santo dos santos, disse o Lazor. Por que ele fala isso? Irmãos, nós temos um problema muito grande para entender a questão que a gente vai ver nessas letras aqui. Eu falava isso ontem para os nossos irmãos em Moreno Vale, que a questão da intimidade humana ela tem sido tratada de maneira muito chula pelas pessoas, né? De maneira muito vulgar. A intimidade humana ela se vulgarizou com o passar do tempo e na nossa latinidade, então, nem se fala, né? O latino considera qualquer tipo de menção da intimidade um momento de riso, um momento de piada, um momento de achar coisa engraçada. Até mesmo, né, com a dor do nosso coração, nosso ministério não faz dessa maneira esse tipo de trabalho. Quando nós vamos tratar de problemas de casais, ou chamamos palestrantes de casal, é sempre com muito cuidado, porque o que a gente tem observado hoje são pregadores que vão para o púlpito e tratam o tema de maneira vulgar, de maneira de chacota, com brincadeirinhas, com segundas intenções, com sentido duplo de piada. Eles fazem isso porque eles entendem que o brasileiro, o latino, né? O brasileiro, no caso, não é só o Brasil, mas o latino, a nossa latinidade, só entende questões dessa natureza por piada, por malícia, né? Mas a palavra não trata essa área com malícia, ela trata essa área com santidade. A intimidade humana é algo da mais alta santidade. E aí que as pessoas entendam, se é santo nós não podemos tocar. É santo exatamente para nós desfrutarmos da santidade que ela exibe. E Deus, quando vai tratar a respeito do amor entre Ele e o seu povo, esse é um dos livros que com mais profundidade trata isso. E é um livro repleto de sinais, de palavras, de expressões da intimidade humana. Então o problema não está no livro em expressar dessa maneira. O problema está nas pessoas que interpretam o livro com malícia, com maus olhos. Porque, mais uma vez, lembrando aqui o que fala esse teólogo, o mundo inteiro não é digno do dia que Cântico dos Cânticos foi dado a Israel. Todos os escritos são santos e Cântico dos Cânticos é o santo dos santos. Por quê? Porque é o lugar que expressa a maior intimidade. E o lugar da maior intimidade é o lugar mais santo. Vou te dar um exemplo para você. Na sua casa, eu já fui na casa de quase todos os irmãos que estão nos ouvindo, você nunca me viu entrando no quarto da casa de ninguém que fosse. Por quê? Porque ali é um lugar da privacidade absoluta dos que habitam na casa. É ou não é? O quarto é um lugar sagrado para a família. Por quê? Porque o quarto marca os segredos, a particularidade, a privacidade mais alta daquela família e daquele casal. Principalmente no quarto dos pais, que é um lugar de santidade. A Bíblia fala, e você está me entendendo, que, por exemplo, o leito onde está o casal
precisa ser um leito de santidade e sem mácula. E com isso ele diz, é um lugar de alta preservação daquilo que se coloca ali, daquilo que se desfruta ali. Agora, perceba o que eu estou falando para você. Se nós entendemos essas coisas desta maneira, o que eu estou dizendo para você é que Deus quer ter um relacionamento com você a esse nível de intimidade. E aí é que é o problema. Porque quando a gente fala isso, a cabeça da gente já vai logo na percepção carnal da coisa, e não é isso. Não é na expressão da carne e da intimidade, mas da expressão do ato, da abertura da alma um para com o outro. É justamente aí aonde ele se cerca. O livro de Cantares de Salomão está a esse nível para mostrar como Deus nos ama. E aqui eu volto para você no início, antes da gente ir para frente. Senhor, não é sem razão que te amamos. Porque é o seguinte, quem é que te conhece da maneira íntima como Deus te conhece? Quem é que te ama do jeito que você é, como Deus te ama? Vou te dar um exemplo aqui, vou abrir uma abertura aqui, muito particular na nossa amizade aqui, como irmãos em comunhão. De vez em quando eu fico pensando, como é que a Ana me aguenta? Eu tenho certeza que isso passa pela cabeça da Ana também. Porque eu posso dizer que de todos os meus amigos, a amiga que mais me conhece é a minha esposa. É a pessoa que mais me conhece. Ela sabe quem que é o pastor Will fora do púlpito e sem terno e gravata. E essa comunhão com a Ana, e o fato de nós continuarmos a viver juntos e sermos felizes juntos, é uma prova grande de que, olha, não é sem razão que ela me ama, porque eu já dei todas as razões para que ela não me amasse. Entende o que eu estou dizendo para você? É que nós estamos diante de Deus e Deus conhece o nosso coração no profundo. E nós já demos todas as razões para que Deus não nos amássemos, e Ele continua nos amando. Nós já demos razões uns aos outros na nossa amizade de decepção um para o outro. Mas isso tem limite das nossas decepções. E, por exemplo, um amigo você deixa de lado. Agora, um cônjuge não é assim tão fácil. Não é tão fácil esquecer uma pessoa que tem um compromisso, uma aliança com você. E o que eu estou querendo dizer com isso é justamente isso mesmo que eu estou falando. Que Deus tem uma aliança íntima com você e com a sua vida. E não é sem razão que você deve amá-lo. Você tem muita razão para amar a Deus nessa noite e perceber como Ele te ama para a glória do seu próprio nome. Nós falamos sobre a canonicidade, nós falamos sobre peculiaridades. Nós temos aí mais ou menos 3 visões que são conhecidas, que são mais aceitas. Tem mais aqui, mas eu quero falar de pelo menos de 3 antes de nós partirmos para frente, né? Alguns percebem o livro como uma visão alegórica, né? Os defensores da visão alegórica têm sido inflexíveis que se deve haver alguma mensagem espiritual no livro que exceda o suposto tema do terreno da intimidade humana, né? Essa visão alegórica é a mais aceita, que o livro se trata de uma questão alegórica. Essa visão alegórica tem 2 vertentes. A judaica, que ela vai tratar aí do amor de Deus para com o seu povo, principalmente na visão graciosa que sai da saída do povo do Êxodo até a vinda do Messias, né? Esses períodos históricos foram supostamente aí discerníveis no Cântico dos Cânticos. E a nossa versão alegórica cristã, que é um modelo mais primário, que demonstra claramente a chamada de Cristo à sua igreja. Um dos grandes aí nomes que corroborou essa ideia foi Jerônimo, em 331. E Jerônimo escreve um estudo extenso sobre Cantares de Salomão, baseado também no estudo de um outro teólogo da época, que foi Orígenes. Agora, isso é muito importante, ok? A linguagem hebreia dentro do livro de Cântico dos Cânticos foi muito difícil para os gregos. Tanto que teve dificuldade de se aceitar esse livro dentro do cânon bíblico para os gregos, por conta daquilo que ele trazia de conteúdo. E para o grego aquilo é muito claro e evidente, porque ele não entende a intimidade física a esse sentido tão espiritual. Ele entende a coisa mais num sentido do campo de uma conexão carnal para se alcançar o espiritual.
Já o hebreu não. O hebreu vê o lado espiritual com a participação da carne. É diferente. Orígenes descortina isso. Por quê? Porque como Orígenes era egípcio, os egípcios são extremamente místicos. E ele conseguia entender essa conexão, né? Aliás, essa é uma área da teologia moderna que tem tido cada vez mais discussão, né? Porque, inclusive, o responsável pelo problema do cessacionismo foi a teologia helenista. Olha, é aqui preto, branco, está pronto, está feito, tem que ser, é só fazer equação matemática e funciona. E não funciona assim. Deus às vezes muda o ambiente e a equação não funciona mais. Por conta das emoções, dos sentimentos, do tempo que você está vivendo. E tudo isso, né? Por exemplo, faz sentido que o avivamento tenha vindo em 1906 na Rua Azusa por um negro, filho de escravo, cego de um olho, que começou a igreja pentecostal num estábulo fechado. Faz sentido para você? Bom, hoje faz todo. Mas fala isso para os irmãos da época. Fala isso para os irmãos da época. Eles não aceitavam de jeito nenhum. Não fazia sentido. Mas aí Deus, como mudar do ambiente, muda a equação, e é assim que ele faz. Então existe muito das emoções, dos sentimentos, do tempo relacionado com aquilo que a gente está vivendo. Orígenes percebeu isso em Cântico dos Cânticos. Ele entendeu que a linguagem de Deus naquele período estava tratando de um assunto que às vezes a gente considerava tão fora de questão para falar das coisas de Deus, como a absoluta demonstração, a revelação da maneira como ele quer viver com o seu povo. Jerônimo entendeu isso e expandiu o estudo de Orígenes. E foi aí que o livro encontrou ainda mais aceitação no meio da igreja. Com o resultado disso, muitos outros homens ao longo da história abordaram o livro alegoricamente, incluindo essa ideia de Jerônimo, John Wesley, Matthew Henry, Kell, Ironside, que são grandes teólogos, principalmente entre o século XVI até o século XVIII, grandes teólogos que fazem parte da base teológica que nós cremos como Assembleia de Deus, que trouxeram esse livro até hoje. Então, isso tudo é muito interessante para a gente partir para a próxima etapa, né? Que é a questão de nós entrarmos no livro. Então, são 8 capítulos cheios de revelação, que precisamos de muitos dias para estudarmos os 117 versículos. Então, de uma forma bastante sucinta, alguma coisa muito simples, a gente vai fazer aqui um resumo de 2 capítulos iniciais na semana que vem dos demais. O capítulo de número 1 se inicia de uma forma muito forte, mostrando a forma como a noiva anela pelo noivo, né? Sua expectativa é muito grande de estar com ele, porém ela nota sua aparência e o estado dela não qualifica para estar com ele. Olha só o que ela fala em Cantares 1:6. Vamos dar uma lidinha lá a partir do 4? Que ele começa assim, a partir do versículo 4. Leva-me tu e correremos após a ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras, e em ti regozijaremos e nos alegraremos. No teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amam. Olha que interessante que ela fala. Ela fala assim, que o amor do noivo por ela é tão grande que é maior do que as alegrias que ela pode viver em outras áreas, que são o vinho. Ela fala assim, olha, o amor dele por mim é tão grande que ele compensa. Ele vai além da alegria que o vinho traz. Ele vai além da alegria que eu posso viver na minha vida comum, na minha vida secular. Isso é extraordinário, irmãos. A noiva, ela está apaixonada por aquilo que o noivo chamou ela para fazer. É por isso que a gente costuma falar que o melhor ganhador de alma é o novo convertido. Porque o novo convertido é a noiva apaixonada pelo noivo. Ela fala assim, olha, a alegria que eu tenho na presença dele, eu lembro até hoje, de maneira clara. Não essa Clara, a outra Clara. Nós estávamos trabalhando com uma família, eu e a Ana, e eles estavam passando por uma situação muito difícil, eles tinham tomado algumas decisões que trouxeram problemas espirituais terríveis para eles. Depois de alguns meses trabalhando com eles, aquela primeira fase da vida deles tinha passado. Eles estavam sendo literalmente perturbados por espíritos imundos dentro de casa. Era um negócio terrível.
E eles conseguiram atravessar essa área. Nós fizemos um trabalho junto com a igreja inteira da nossa sede, nós fizemos um trabalho de libertação com eles, oramos por eles, repreendemos os demônios na casa deles, na vida deles, e eles ficaram libertos. Eu lembro até hoje, a primeira vez, nos primeiros 2 meses que nós estávamos ainda nos conhecendo, e a gente chegou para jantarmos, almoçarmos juntos depois de um culto de domingo. A gente sentou e eu perguntei, vocês estão bem? E ela com os olhos cheios de lágrimas, falou assim, pastor, entrar na minha casa e sentir paz, eu não mereço. Entrar na minha casa e depois de tudo que eu fiz, eu senti paz no coração, eu não mereço. Jesus é muito bom. É a noiva apaixonada pelo noivo. Quando nós ouvimos a outra pessoa falando que estava na mesma situação, ela falava assim, mas a gente não fez nem tanto assim, porque já era crente mais antigo, que estava voltando para a igreja, mas ela, que tinha acabado de receber a Jesus, e já tinha se deparado com os benefícios da graça de Deus na sua casa, ela disse, olhou para ele e falou assim, não, nós fizemos muito, mas ele nos perdoou. É a noiva apaixonada pelo noivo. O versículo de número 5 vai adiante nisso. Eu sou morena e agradável, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu em mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e puseram por guarda das vinhas, e a vinha que me guardei, e a vinha que me pertence, não guardei. Olha que interessante isso. Ela fala assim, olha, eu sou morena, mas as filhas que estão nas tendas de Quedar, elas não estão cogitadas aqui nesse relacionamento com o noivo. Por quê? Para a antiguidade, é só na modernidade que o bronzeado é uma coisa bonita. Na antiguidade, quanto mais branco a pele, mais você demonstrava que você era uma pessoa de uma alta posição. Por quê? Porque quem estava moreno é quem estava trabalhando no sol. É quem estava na correria do dia a dia. As princesas, as mulheres que estavam ligadas a alguém da realeza, que poderiam ser uma rainha amanhã, daqueles casamentos que eles faziam arranjados, elas não eram morenas, elas eram branquinhas, porque elas ficavam o dia inteiro protegidas do sol. Mas a Sunamita está falando assim, olha, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu em mim. Sabe o que ela está dizendo? Mesmo eu sendo morena, mesmo eu sendo castigada do sol, ele olhou para mim. Jesus olhou para mim. Mesmo eu tendo vindo aí do mundão, mesmo eu não tendo merecimento de estar aqui onde eu estou, mesmo eu não merecendo entrar na presença dele, mesmo como aquela irmã me disse aquele dia, olha pastor, eu não mereço ter paz na minha casa, mesmo assim a paz está na sua casa. Mesmo assim o seu nome está no livro da vida. Mesmo assim ele abriu uma porta para você passar. Você não merecia, mas ele fez. Você é morena do sol. Você foi castigada pelo sol. E quando eu falo você foi castigada no feminino, eu estou incluindo você, meu irmão, que também é noiva de Jesus. Você é meu companheiro, que se você sabe onde você estava e onde você passou, que vocês sabem aquilo que aconteceu na vida para trás. Mas mesmo assim, Jesus olhou para você. Você é morena, mas Jesus olhou para você. Ele te salvou, ele te chamou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele transformou a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ela fala que ela está, inclusive, numa situação difícil. Porque os filhos da minha mãe, ela não chama de irmãos. Os filhos da minha mãe não são os irmãos dela para ela. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente às vezes está familiarizado com coisas que não são nossa família. Já parou para pensar nisso? Tem coisas que não são familiares, que não são família nossa. Né? Condutas que nos são familiares, mas que a gente não queria fazer parte dessa família. Lugares que nós vamos, que nós participamos na vida pregressa, que são familiares para nós, que nós não gostaríamos que fosse da nossa família. E por isso ela está contando que eles se indignaram contra ela e puseram por guarda de vinhas, das vinhas deles. E aí eu não guardei, a que me pertence eu não guardei. O que ela está falando aqui? Ela está falando aqui por conta de ela estar aprisionada, ela está oprimida por situações que lhe são familiares, mas que ela não queria que fosse.
ela não guardou aquilo que era dela. Mas o rei veio resgatar ela de onde ela estava. O rei não permitiu que ela ficasse no lugar onde ela estava. O rei não permitiu que os filhos da mãe dela continuassem oprimindo ela. Ela estava morena, mas o rei enxergou ela, mesmo morena, e a chamou de lá para a glória do seu nome. Olha só que bonito que Paulo completa para a gente no Novo Testamento. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo. A gente estava longe, estava lá, mas mesmo assim a sua grande misericórdia nos alcançou. Você sabe a diferença de graça para misericórdia? Misericórdia é não dar para você o que você merece. Você merecia ir para o inferno, porque você é um pecador. Mas ele não está te mandando para o inferno, isso é misericórdia. E agora a graça? Graça é dar para você o que você não merece. Você não merecia ir para o céu, mas por causa da graça, você vai morar com Jesus um dia. Então aqui ele está falando assim, olha, primeiro te alcançou a misericórdia. E quando ele fala assim, nos vivificou juntamente com Cristo, isso é graça. É isso que o rei fez por nós. Ele nos alcançou com misericórdia, então agora nos leva para viver na sua graça. Aleluia. Ele nos alcança para nos tirar do meio do mundo, no meio da maldade. Mesmo sendo isso aquilo que nós merecíamos. Por quê? Porque os filhos da nossa mãe nos aprisionam. A nossa raiz que nos traz ao pecado. A pecaminosidade no nosso corpo que nos chama a pecar. Ela nos aprisiona. Mas aí ele vem e nos resgata dessa prisão. E nos leva agora para as recâmaras, para nós estarmos em intimidade com ele, que nós não merecíamos, mas é isso que ele faz por nós. Devido às suas visitações serem ocasionais e breves, né, para a Sunamita, agora nesse momento, do capítulo 1, esses momentos são lembrados com prazer nos intervalos. E a repetição deles é muito desejada. Olha que interessante isso. Não há qualquer satisfação real sem a sua presença. E ai dela, porque ele não está o tempo todo com ela. Ele vem e ele vai. Ele vinha falar com ela no campo e depois saía. E ela ficava esperando ele voltar, para ter um tempo novamente de comunhão com ele. E aqui mais um parênteses eu abro com você. Quanta gente não tem achado mais prazer no noivo? O prazer dele está no entretenimento. O prazer dele está em fazer as outras coisas. Mas quando você chama assim, vem ter um tempo de intimidade com o Senhor Jesus, um tempo de intimidade com Deus. Ele não quer, porque tem um monte de coisa para fazer. Né? As pessoas às vezes ficam tão entretidas. Né? Eu já ouvi alguém falando isso. Eu acho legal, irmão. Deixa eu repetir, eu acho legal. Não foi nenhum de nós que falou isso para mim. Mas eu já ouvi alguém dizendo assim para mim. Pastor, eu estou o dia inteiro ali com a Bíblia ali ouvindo no rádio, ali, no pitoco do rádio. Coloco lá e tal, a Bíblia para ouvir. Amém, irmão. Coloco o hino para tocar o dia inteiro em casa. Amém, irmão. Glória a Deus. Faça isso sempre. Agora, não esqueça do tempo de qualidade com Jesus. Porque você coloca o rádio, você vai fazer uma tarefa, você vai fazer um trabalho, você vai até a escola, você está dirigindo numa empreitada que você tem que fazer. Acompanhe, Jesus te acompanha em tudo isso, tenha lógica, absolutamente. Mas não se esqueça do tempo a sós com Jesus. Do tempo assim, olha, agora eu não estou marcando, eu não estou a caminho de lugar nenhum. Agora eu não estou fazendo nenhuma tarefa em casa. Agora eu não estou fazendo nenhuma tarefa para o meu trabalho. Agora eu estou aqui com o Senhor. É o meu tempo de intimidade com Deus. Esse é o que a Sunamita esperava. Porque ele vinha e ele ia. E você sabe, irmão, a presença do Senhor Jesus Cristo está conosco o dia inteiro. Mas tem hora que ela nos toma, não é verdade? Tem hora que a gente sente Jesus do nosso lado. É assim ou não é? Tem hora que você fala assim, glória a Deus, o Senhor está aqui comigo. E a lágrima desce, você sente a presença de Deus. É disso que eu estou falando. A Sunamita, quando ele ia, ela ficava pensando da próxima vez. É por isso, irmãos, que, por exemplo,
Quando nós nos reunimos como noiva de Cristo, como igreja do Deus vivo aqui na igreja, sempre no começo do culto eu faço convite para você. Ei, vamos adorar a Deus? Vamos entregar para Deus o melhor culto que a gente já entregou na história da nossa vida. Vamos apresentar ao Senhor um culto diferente, como nunca antes a gente viveu. É por isso. Para que a gente sinta de novo aquilo que a Sunamita esperava. Olha, eu esperei uma semana inteira para chegar o domingo e eu celebrar com esses irmãos a nossa comunhão que nós temos em Cristo, porque nós somos igreja do Deus vivo, porque nós somos casa de Deus, coluna e firmeza da verdade, e Ele nos escolheu para ter essa intimidade com Ele. Foi Ele que escolheu você para você ter essa intimidade com Ele. Você não está fazendo um favor para Jesus quando você vem para a igreja. Você está celebrando aquilo que Ele fez por você, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você está celebrando aquilo que Ele fez na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Você está celebrando aquilo que o Senhor está fazendo pela sua casa e pela sua vida. É disso que a gente está falando, é dessa realidade que nós estamos chamando você para viver, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Durante todo esse capítulo fica evidente que esse tempo de descoberta feita pela noiva sobre o seu futuro esposo e o grande desejo de que ele chegue logo à boda e às núpcias. É mais ou menos uma comparativa aqui. A igreja vem fazendo toda essa semana, todos os dias, né? Vivendo a glória de Deus aqui no nosso meio. Né? Vivendo um tempo com Jesus aqui no nosso meio. Tenta ali, fazendo um favor. Vivendo a expectação de que Ele vai voltar. E quando a gente chega aqui no culto, é como se Deus já estivesse aqui. Teve culto ou não teve? Que a gente achou que fosse hoje é o arrebatamento. É hoje o arrebatamento. Hoje vai acontecer, ou vai ser agora. Vai ser agora o arrebatamento. Por causa da comunhão com Deus, a intimidade. Deus está aqui, Deus está perto. É como se eu pudesse tocar a presença do Senhor aqui do meu lado. Como se eu pudesse dar um abraço nele. Mas ainda não. Você lembra que eu falo para você da doutrina bíblica do já e do ainda não? É justamente aí. Tem dia que você fala assim, não é já, é agora, vai ser hoje. Mas ainda não. A noiva, a Sunamita, vivia isso. Ele vinha ver ela e falava assim, é hoje. Hoje ele vai me levar daqui. Hoje ele vai me tirar da vinha. Hoje eu vou ir morar de novo, eu vou morar com ele no palácio. Mas aí ele ia embora e falou assim, ainda não. Mas eu sei que um dia vai ser as núpcias. Toda vez que ele vinha, toda vez que ela sentia a presença do noivo, que ela tinha um tempo de comunhão e de intimidade com o noivo, ela falava assim, é hoje. Mas aí não era, isso não tirava do coração dela. Ela não ficava frustrada porque não era, isso só aumentava a expectativa dela de quando seria. Entende o que eu estou dizendo? Quanto mais você vive perto do noivo, maior expectativa você tem de quando vai ser finalmente. De quando finalmente você vai estar com Ele, de quando finalmente você vai viver com Ele para sempre. Algumas pessoas falam assim, então quer dizer que a pessoa está desejando a morte para o céu. Não, ela está desejando o arrebatamento, o dia que ela vai viver no céu de verdade, um dia que a história dessa vida vai passar. Sabe por quê? Às vezes a gente ama tanto o nosso dia a dia e a nossa labuta, porque a gente não conhece o céu. Você acha que os Estados Unidos é bom? Você não conhece o céu. Você acha que Los Angeles é legal para viver? Você não conhece o céu. Pastor, você também não conhece o céu. Sim, eu não conheço o céu, mas eu conheço o noivo. E ele diz que o céu é bom. Eu conheço o noivo, e a palavra do noivo sobre o céu me basta. E a expectativa de estar com o noivo no céu é muito boa. Eu tenho 3 filhos, você sabe, cada um deles é diferente um do outro. A gente tinha o costume de receber muita gente lá em casa, sempre foi assim, nossa casa sempre foi cheia de pessoas. Aqui também é. E quando a gente recebia na família cristã em casa, dos jovens casais, a gente não tinha a Nádia ainda nessa época, e depois teve, e a Nádia nunca teve consciência suficiente para participar desse enredo. Né? As pessoas às vezes ficavam até meia-noite e meia em casa, conversando comigo, com a Ana, tratando de caso, tratando de questões e tal. A Sara deu 8h30 da noite, faz meia hora que o pessoal chegou. Se tivesse um lugar para ela deitar e dormir, ela deitava e dormia. Tá nem aí se tem gente em casa, se não tem gente em casa. Acabou. O Noah não. O Noah, se tinha uma formiga em casa que veio visitar aquele dia, até a formiga ir embora, ele ficava acordado, não dormia, porque estava fazendo sala para a formiga. Por quê? Porque na cabeça dele, o que é importante é a companhia.
A companhia é mais importante do que o lugar. Sabe? Sabe por que sunamita aguenta estar lá no campo? Porque ela sabe que tem hora que ela tem a companhia do noivo. Ela só aguenta o dia a dia por causa da companhia do noivo. O importante é o dia que o noivo está com ela. O importante não é o dia que ela está trabalhando, não é o que ela está fazendo. O importante é a companhia do noivo. A companhia do noivo, ela supera tudo. Então, quando o noivo diz para ela assim, vamos embora, ela não fica pensando, não, mas eu tenho que fazer isso. O que é importante é a companhia dele. Ele me chamou para estar junto. E ele me convidou para estar junto dele. Então eu vou embora para onde é que ele disser que eu tenho que ir. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou com ele. Durante todo esse capítulo fica evidente esse tempo de descoberta feita pela noiva, que sobre o seu futuro esposo, o grande desejo é que chegue logo às bodas. O capítulo de número 2 retrata a poderosa relação entre o amor de Salomão e a sua amada. Durante usando os exemplos da natureza, a sunamita descreve sua comunhão íntima com Salomão. No verso 3, 2 e 3, qual macieira entre as árvores do bosque, tal qual é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ela percebe, olha, eu quero muito estar com ele, eu fico olhando as coisas da natureza e eu fico pensando nele. Olha que coisa extraordinária. Lembra quando a gente às vezes fala assim, olha o pôr do sol, que coisa linda, foi Deus que fez? Olha só que bênção que a gente está vivendo, foi Deus que proporcionou. Tudo que a noiva olha, ela pensa no noivo. Tudo que ela vê, ela pensa no noivo. Certa vez alguém chegou para uma outra pessoa e falou assim, rapaz, olha, eu te acho muito legal, viu? É mesmo? Acho você uma pessoa fantástica, você parece muito com um amigo meu. É mesmo? Que amigo seu? Jesus. A pessoa que referência abençoada para uma outra pessoa. Você olhar para uma outra pessoa e você não lembra alguém do mundo, você não lembra uma celebridade, você não lembra alguém que aparece na televisão, você não lembra um escritor, você não lembra uma pessoa do conhecimento público, você lembra do Senhor Jesus Cristo. Já pensou que coisa maravilhosa? Se nós começássemos a perceber uns nos outros e nas coisas que estão em volta de nós, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa do nosso noivo. A noiva ia andando pelo campo, ela olhando, olha, essa macieira aqui, uau, essa maçã é tão docinha, me lembra o Senhor Jesus. Olha a sombra que ela me dá, me lembra a proteção dele. Tudo na vida da gente precisa lembrar o noivo. Tudo que nós fazemos precisa lembrar o Senhor Jesus Cristo. É a história que ele está escrevendo em nós, através do seu cuidado sobre a nossa vida, para a glória do seu próprio nome. Para a glória do seu próprio nome. Esse retrato da intimidade humana revela a nossa necessidade de termos semelhante intimidade com Cristo. Não uma parada momentânea em sua presença, mas um contato pessoal com Cristo, sentando-nos em sua companhia, tal é a nossa necessidade. Eu lembro no Brasil, a gente ainda era adolescente, quando surgiu um termo muito conhecido entre a juventude, ficar. Né? As pessoas não começaram a namorar, começaram a ficar. E aí a pessoa está ficando com a outra. Não, a gente está ficando. Né? É quase que traficando, né? Agora, você sabe por que isso surgiu? Você que foi jovem na mesma idade que eu, talvez um pouquinho antes. Surgiu esse tema porque as pessoas não queriam se comprometer com a outra, mas mesmo assim queriam se locupletar daquilo que a outra tinha que oferecer para a satisfação íntima dela. Esse modelo de relacionamento surgiu porque nós não queríamos compromisso um com o outro, mas mesmo assim queríamos locupletar daquilo que ela tinha para oferecer para a nossa satisfação íntima. Né? Olha, deixa eu falar para você, com Jesus não dá só para ficar. Não dá para você chegar diante de Deus e só aproveitar as benesses dele para que a sua vida seja abençoada de alguma forma. É necessário que você entenda que aqui é para fazer um compromisso para sempre. Porque tem gente que fica com Jesus e ali na fora fica com horóscopo. E ali do outro lado fica com dinheiro. E ali na outra porta fica com as culturas dessa época. E ali na outra porta fica com entretenimento. Não dá para viver assim. Jesus é um homem sério. Ele não fica com noiva, ele não namora com noiva, ele não tem noivado com noiva, que tem aí relacionamento com todo mundo na praça.
Não é um relacionamento momentâneo, uma coisa de momento, que você vem aqui no domingo, dá um beijinho nele e vai para casa, mas está texting outros caras, como a gente falava lá fora. Não dá para ter esse relacionamento com ele. Ele é exclusivista. Ele é exclusivista. Jesus, no Novo Testamento, ele falou assim, olha, não se pode servir a dois senhores, porque você vai amar um e aborrecer o outro. E aí ele fala uma coisa extraordinária. Aliás, eu ouvi um teólogo esses dias atrás que ele falava assim, olha, é a única coisa no Novo Testamento que Jesus referenda ela como uma entidade. É o único objeto que Jesus referenda como uma entidade. Não se dá para servir a Deus e a mamão e ao dinheiro. Dinheiro é a única entidade que está sobre um objeto, que a gente chama de dinheiro, que Jesus reconhece no Novo Testamento. Jesus fala do diabo, fala dos anjos, que são entidades espirituais. Mas a única entidade em objeto que Jesus se referencia a ela, no Novo Testamento, é o dinheiro. Olha que coisa extraordinária. E ele fala assim, não dá para ter um relacionamento com os dois. Alguém vai ficar deixado de lado. Agora, é engraçado que tem pessoas que acham que dá para ter relacionamento com os dois. Que acham que dá para você ser íntimo daquilo que você deseja na carne e dá para ser íntimo de Deus. Não dá. Jesus não é esse tipo de homem. Não é esse tipo de relacionamento que ele está buscando. A gente vai ver isso, inclusive, na nossa festa em Garden Grove. Vai ser uma bênção para o nosso coração. Olha só que interessante. Mais para frente, ela começa a falar sobre os perigos dessa comunhão. Né? Lá no versículo de número 15, ela começa a falar que, versículo de número 13, a partir do versículo de número 13, esse relacionamento vai gerando frutos. E aí ele fala assim, olha, a figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, ó amiga minha, esse é o noivo falando, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Eu não sei se tem alguém que ele ama mais do que Jesus. Eu acho que não tem, não. Olha o que ele fala, olha, eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Tem tanta gente que reclama, fala assim, ninguém me ouve. Jesus te ouve, ele quer te ouvir. Ele quer que você mostre a sua face para ele, que você chegue diante dele. E ele fala assim, olha, pomba minha que anda entre as fendas das penhas. É tão interessante essa linguagem, porque às vezes as penhas, as pedras, o vento vai batendo, vai tirando lasca da pedra, e elas ficam como lâminas. E aí o noivo fala assim, você minha pomba, né? Minha noiva, você passou entre as fendas das pedras. E essa experiência deve ter trazido a ela algumas referências que ela pudesse contar. E aí o noivo está chamando assim, olha, pomba minha que anda entre as fendas, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz. Porque a tua face e a tua voz me é aprazível, me faz bem. Eu quero te ouvir. Eu acho tão bonito, irmãos, no Antigo Testamento, o Senhor nosso Deus falando com Agar. Ele aparece para Agar e fala assim, Agar, o que você está fazendo? É interessante, né? Deus não sabia o que Agar estava fazendo? Claro que sabia. Eu estou fugindo da minha senhora. Tal. Tá bom, tá certo. Faz o seguinte, pode voltar lá para a sua senhora, porque não vai acontecer nada com você, e eu tenho um plano para o menino. E ela volta, mas antes de ela voltar, ela cava um poço. A mulher cavou um poço, gente, de água. E ela chama aquele poço de água de Bet-Euroi. Geralmente, os altares no Antigo Testamento não eram só altares de pedra. Às vezes você cavava um poço, você fazia um memorial, você às vezes plantava uma árvore no lugar, plantava um bosque no lugar. Era muito comum, vários tipos de manifestações, de expressões. Se bem que o bosque era sempre para Deus pagão, tá? Plantava um jardim, um bosque, era tudo para Deus pagão. Mas Agar fez um poço de água. E chamou aquele poço de água de Bet-Euroi, o poço de água do Deus da vista. E ela falou assim, como não atentaria eu para aquele que me viu? Como eu não veria? Como eu não colocaria meus olhos sobre aquele que me viu? Esse nome, ele depois aparece de novo na vida de Isaac.
Eliezer está voltando de volta da ida dele de buscar a noiva, de buscar a Rebeca, né? Ele está chegando com Rebeca, e Rebeca desce e vê Isaac voltando das suas meditações e das suas orações. E onde é que Isaac estava meditando? No poço de Bet-Elroi. Olha que interessante. Isaac era filho de Sara, mas ele ia orar no lugar onde Agar tinha falado com Deus. A mãe dele era a mãe de todos os judeus, mas ele foi falar com Deus, foi meditar em Deus no lugar onde a escrava teve uma experiência, no lugar onde Deus via. Esse nome some do Antigo Testamento. Bet-Elroi não aparece mais. Sabe quem dá uma inferência, uma referência de Bet-Elroi? Jesus fala assim: você, quando for orar, entra no teu quarto e fala com teu pai que te ouve em secreto, não, que te vê em secreto. E seu pai que vê aquilo que é oculto, vai fazer com que seja mostrado de maneira pública aquilo que ele disse com você. Sabe o que ele está querendo dizer? É que é o seguinte, que quando você ouve alguém, você vê a vida pela perspectiva dela. Sabe o que Deus quer te ouvir orar? Sabe o que Deus quer te ouvir você falar? Porque quando você fala, você está mostrando a Deus como é que você vê as coisas. E quando você fala como é que você vê as coisas, você abre uma porta enorme para Deus começar a te dizer como é que Ele vê as coisas. É por isso que a oração não é um monólogo. Você conta para Deus o que você está vendo, e Deus vai começar a contar para você o que Ele está vendo. E o que Ele está vendo é coisas extraordinárias. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Você conta para Ele, você clama a Ele, e Ele começa a te mostrar as coisas. Eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que você não está sabendo ainda. Você está olhando nessa perspectiva. Lembra, por exemplo, mais uma referência para você, antes da gente ir para frente e terminar. Quando aqueles soldados estavam vindo falar com Elias, e aí eles chegavam para falar com Elias, aí Elias falava assim: se eu sou homem de Deus que manda fogo do céu. E aí consumia aquele capitão com 50 homens. Por 3 vezes eles vieram. Foi Eliseu, na verdade. Né? Eles vieram falar com Eliseu: o rei está chamando você. Ah, é? Não vou não. Eliseu, você precisa de vir. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Veio fogo e consumiu todo mundo. Na 3ª vez que eles vieram para falar com Eliseu, o moço do profeta falou assim: Eliseu, de novo, os homens estão aí, rapaz, pelo amor de Deus, conversa direito com esses homens. Já vieram a 3ª vez, uma hora não vai dar certo. O que Eliseu fala? Deus, abre os olhos do moço para que ele veja. É como ele se dissesse assim: Deus, conta para o moço o que o Senhor me contou. Fala para ele aquilo que você me disse. Às vezes Deus mostra para a gente coisas no futuro, da vida dos irmãos, da vida da igreja, que quando a gente conta parece uma loucura, mas quando Deus conta para você também, aí você fica louco comigo. E é isso que Deus está convidando a sunamita a viver. Olha, mostra a tua face, fala para mim aquilo que você está passando, porque para mim faz bem. Por que faz bem? Porque eu vou começar a contar para você o que eu vi. O versículo adiante fala assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal à vista, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui ele aparece essas referências rápidas aqui, né? Sobre a vinha e as raposas, que significa, por exemplo, que quando a sunamita apresenta a sua face, ele percebe que as coisas estão começando a acontecer, e ele vê a vinha em flor. Sabe o que é a vinha? A vinha é o rebanho do Senhor Jesus Cristo. A vinha é a igreja. A vinha é quem produz fruto para Deus. Lembra da palavra no domingo? Que quem produz fruto para Deus não é obreiro. Quem produz fruto para Deus é a igreja. O obreiro é o guarda da vinha. Semana que vem, se Deus der graça, a gente vai falar um pouquinho disso. O obreiro é o guarda da vinha. Quem produz produto faz fruto para Deus é a vinha, é a igreja. É o rebanho do Senhor Jesus Cristo. E ele está falando assim: apanhai-me as raposas e as raposinhas. As raposas são as investidas do inimigo. E as raposinhas, os pequenos pecados. Porque elas saem andando no meio do vinhedo, da vinha, e saem esbarrando em tudo e quebra. Quebra o pé de uma videira. Quebra
uma estaca, um caibro que tá escorando, às vezes, uma vide, para que ela produza melhor, para que ela fique levantada do solo. E aí é a hora de nós, como igreja, sairmos pegando as raposinhas. Não deixar que uma amargura cresça no coração de alguém. Não deixar que um problema pequeno seja aumentado. Às vezes, irmãos, que causa grandes quedas, não são grandes problemas na igreja, mas são pequenos problemas que não foram cuidados. Às vezes uma fofoca que sai ali, ou apontar de dedo que sai para o outro. Eu dou glória a Deus, e eu peço para que Deus cubra a nossa igreja com o sangue de Cristo, porque nós não temos isso aqui. Eu fico tão feliz, irmãos, que nós não temos esse problema na igreja, mas isso não é simplesmente para a gente ficar feliz, é para a gente ficar alerta. Fica alerta. Nós nos amamos, nós somos uma igreja que amamos uns aos outros, que temos prazer naquilo que as pessoas estão passando de milagre, e temos também cuidado uns pelos outros, estamos sempre conversando, sempre tentando ajudar um ao outro, sempre tentando encorajar um ao outro, que isso seja verdade todo dia. Mas para isso continuar sendo verdade, cuidado com as raposinhas. Cuidado com aquela raposinha que fala assim, eu não gostei do jeito que o fulano falou comigo ontem. Certamente estava querendo me mandar um recado. Não estava não, irmão. Não estava não. Sabe quem está querendo te mandar um recado? O inferno está querendo te mandar um recado. Jesus não manda recado, Ele fala com você. Seus irmãos não mandam recado, seus irmãos cuidam de você. Eles te amam. A sua igreja te ama, meu amigo. E eu sei, meu amigo e minha amiga, que você ama a sua igreja. Você ama o lugar onde Deus te plantou. E você quer ver com que a igreja seja promovida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que envia um avivamento? Um arrependimento coletivo e uma unidade inabalável. É isso que manda o avivamento. Eu posso subir aqui com você no púlpito com o melhor grupo de louvor do mundo. Cantar 50 hinos. Mas se as raposas estão andando no meio da igreja, não resolve nada. Porque o fruto nasce no chão. E uva não dá no chão. Uva dá em cima. Uva boa não é rasteira. Uva boa é aquela que dá em cima. Levantada. E para ser levantada, não é, ela não nasce sozinha no pé. Ela tem que estar, ela é uma trepadeira. Ela tem que estar trepada em cima de um caibro, de uma madeira. Ela é aquele tipo de planta que vai subindo, que vai se amarrando em outra coisa. E quantas vezes o suporte é tirado, de qual maneira? A raposinha passa e arranca o suporte da videira. E ela cai no chão. Aí vem aqui, vamos lá, vamos fazer então um negócio. Vamos fazer um movimento aqui. Vamos chamar um pregador de fora. Vamos chamar alguém extraordinário para vir fazer aqui. Mas a raposa está no meio da igreja, o que vai acontecer? Nós só vamos aumentar as parreiras que estão largadas no chão. Não funciona nada. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer para você que o seu fruto dê lá no alto. Que seja um fruto bom, que seja um fruto doce. E aí, irmão, vamos cantar junto, porque Deus vai promover coisas extraordinárias na igreja. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus, porque ela vai produzir sustento para a igreja. Mas enquanto isso, vamos cuidar para que ninguém, irmãos, seja afetado por uma raiz de amargura que seja. E por causa dela, muitos venham se contaminar. É isso que termina a igreja. Mas em nome de Jesus, o nosso noivo hoje está passando por aqui. E está olhando a nossa videira. E está falando assim, olha, continua, viu? Continua cuidando da videira. Vai tirando as raposinhas, vai tirando as raposas. Vai guardando a vinha. A nossa vinha está em flor, olha só. Sabe o que é a flor? A flor, lembra que eu falei para você no começo? A flor é a expectação. Nós já fomos inspirados e agora as flores começaram a aparecer. Sabe o que é a flor? É a expectação. Amanhã vai ter colheita. Amanhã essa flor vai ser um fruto e vai ter colheita. E a colheita vai ser extraordinária para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10 de Cantares de Salomão. O meu amado responde e me diz, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Vamos junto com o noivo? Vamos com ele viver o extraordinário dele aqui na terra? Vamos começar a olhar para tudo e ver ele como uma noiva apaixonada? Eu sei que eu já passei do horário, mas eu preciso contar essa história para você. Eu prometo para você que é a última que eu lhe conto, tá? Um soldado foi para a guerra, na Inglaterra. E antes de ir para a guerra, ele chegou para a noiva dele e falou assim, ó, minha querida, é o seguinte,
eu quero ir para a guerra, mas eu não vou para a guerra antes de fazer meu compromisso final com você. Está aqui um anel de noivado, assim que eu voltar, nós vamos nos casar. Aí ela ficou tão feliz que ele estava indo, que ele tinha decidido casar com ela, mas mesmo assim, né, triste pela ida dele para a guerra, falou assim, escreve para mim o tempo todo, tá, todo dia, tá bom. Ele foi. E todos os dias ele falava assim, meu amado amor, querido, né? Aquele noivo bem romântico, escrevia cartas para ela, dizia para ela o tanto que ele amava, e falava assim, olha, o dia que eu voltar, nós vamos nos casar, e a nossa vida vai ser assim, sempre mandando carta para ela. Tal. Um dia as cartas pararam de vir, né? Mas ela continuava lendo as cartas dele, apaixonada, por ele, olha a carta que ele me mandou e tal. Até que um dia terminou a guerra, e os soldados voltaram, e ele não voltou. Mas mesmo assim ela ficava lendo as cartas e tal, ele prometeu para mim que ele voltava e tal. E a mãe preocupada com ela, né, ela já tinha comprado até vestido de noiva, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, você fica aí, né, com essas cartas aí na mão, minha filha, esquece. Não, mãe, ele falou que ia voltar, mas minha filha voltou todo mundo, ele não voltou. Se ele não morreu de certo, ele achou alguém por lá, né? A mãe tentando tirar da cabeça da filha, né, essa paixão pelo noivo. Um dia já fazia 5 anos que a guerra tinha terminado, ela não aguentava mais aquela situação, foi jantar um dia à noite, olhou para o prato, eu não quero comer nada, saiu da mesa, subiu para o quarto, e aí começou a olhar as cartas de novo, o jeito que ele amava, e começou a chorar, e abraçava as cartas, e lembrava dele, do abraço dele, e lembrava de como ele era uma pessoa tão romântica, e lia de novo a carta, e olha, ele me prometeu que ele ia me amar. Aí essa noite ela estava muito inspirada, ela não conseguiu. Ela entrou no closet, vestiu o vestido de noiva, e voltou a ler as cartas, e chorava, e abraçava as cartas, e rodava e tal. Nisso, alguém na porta. Ela ouve de lá de cima, mas está naquele momento dela, não se importa, a mãe abre. Quando a mãe abre, quem era? O noivo. Todo machucado, mancando de uma perna, com várias cicatrizes no corpo. Aí fala com a mãe, fala assim, mãe, voltei, vim aqui, a fulana tá, e ela lá em cima, tal, olha só, meu Deus, como a minha mente é, eu estou tão intertida no amor do noivo, que é como se eu ouvisse a voz dele aqui agora. Ela não imaginava que ele podia ter voltado. Não aguentando de curiosidade de quem era, ela sai para fora e lá de cima, da sacada da escada, ela olha para baixo e encontra o noivo. E o noivo a vê. E ela, meu amor, você voltou. E ele falou assim, meu amor, eu voltei. Eu me perdi na guerra. Eu fui quase morto, passei muitos dias em coma e agora só consegui recuperar força para voltar a te ver. Meu amor, eu te disse que quando nós voltávamos, nós iríamos casar. Mas eu não esperava que você já ia estar vestida de noiva quando eu chegasse. Você entende o que eu estou falando, né? Quando o nosso noivo bater na porta para vir nos buscar para o casamento, ele vem também com cicatriz do seu amor por nós. Mas ele espera encontrar uma noiva que já esteja vestida, pronta para o casamento. Ele espera encontrar eu e você preparados para estarmos para sempre com ele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique de pé, por gentileza. Vamos orar essa oração final, agradecendo a Deus por esse banquete do céu, né? Irmão, essa palavra não é minha, não, é de Deus, viu? O estudo, quem escreveu foi o estudo do pastor Marco Krebs, mas quem deu essa palavra aqui para ele e para nós foi o Senhor nosso Deus, foi o nosso noivo. Hoje a gente recebeu mais uma carta dele para o nosso coração. Amém? Vamos orar. Pai, te dou graças, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, Pai, na tua presença, Senhor, por recebermos de ti, Senhor, Pai, esse encorajamento, Senhor, para continuarmos olhando para o Senhor como nosso único Senhor e Salvador. Pai, nessa noite, Senhor, Pai, continua marcando o nosso coração, Pai, com a tua presença, Senhor, com a tua bênção, Senhor, Pai, nos dando sempre vontade de estar contigo, ó Pai. Senhor, abençoa os nossos dizimistas, Senhor, Pai, os nossos ofertantes, ó Pai. Aqueles que trouxeram, Senhor, Pai, uma oferta, Senhor, para o trabalho da tua casa, Senhor. Abençoa eles, ó Pai, que estão aqui, Senhor, Pai, contribuindo para que a tua vinha dê fruto, ó Senhor, para que ela continue se expandindo, Pai. Guarda cada um dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, e guarda, Senhor, o nosso coração na tua palavra, e nós teremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai,
as doces comunhões do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria, amém e amém. Dê um abraço no seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus com ele. Amém.